Opa! Bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês no canal Reino em Pauta, levando sempre uma palavra viva. A palavra do canal tem sempre a visão de edificar a casa de Deus, tá certo? E eu quero então deixar aqui a minha gratidão a você que tem participado do canal, a você que está junto comigo aí, quanto tempo já, né? E eu agradeço a vocês que também deixam seus likes e fazem aí a ponte, enviando a mensagem, compartilhando o canal. É sempre um privilégio trabalhar junto com vocês. Também a equipe que me ajuda aí na organização do canal, na edição, nas fotos e a preparação, eu quero deixar minha gratidão, tá bom? Gente, o assunto dessa série é muito interessante. Ele fala sobre a semente, o semeador, ele fala sobre as porções que caíram e é interessante que eu estou falando sobre a boa terra. A boa terra, gente, é algo tremendo e a palavra é a semente, né? A terra é o lugar onde é semeada. Nós vimos aí nas mensagens anteriores onde que a porção de semente caiu entre os espinhos, tá? A porção que caiu entre o terreno pedregoso e a porção que caiu na beira do caminho. Mas a porção que caiu na boa terra me faz pensar muitas coisas. Me faz, assim, ficar mesmo maravilhado, né? Puxa, quando que a terra se tornou boa, dizendo a respeito da vida humana, a respeito de mim e de você? Nós sabemos que Deus, no sexto dia da recriação, conforme fala o livro de Gênesis, Deus fez o homem. E fez o homem, diz a Bíblia, do pó da terra. Mas esse pó da terra era um produto de ressurreição. Por quê? Porque no texto anterior diz que a terra estava submersa nas águas e Deus arrancou a terra de dentro da água. Então, o material que Deus fez o homem é um material de ressurreição. É um material que tinha uma revelação poderosa. Se Deus tirou da morte, das águas da morte, a terra, né, a porção seca emergiu, dessa porção seca, Deus então fez o homem. Então nós entendemos por que essa terra é boa. Aí você fala, mas o homem é mau. Sim, mas o homem tem uma centelha da bondade de Deus. O homem tem a vida de Deus, porque foi Deus que arrancou a terra das águas de morte para fazer o homem. E quando Deus fez o homem, ainda ficou melhor, porque diz a Bíblia que ele fez um boneco de barro e então soprou sobre suas narinas a sua vida, o seu fôlego de vida. E assim o homem se tornou um ser vivente. Então vai pensando comigo. Agora, a Bíblia fala aqui que porção da semente caiu na boa terra e deu fruto. Então a junção da boa terra, da terra que é o homem, com a palavra, frutifica. Que tremendo, né? Vamos simplificar o entendimento? Então, a junção do homem e de Deus, o resultado é fruto. Que lindo, né? Porque o homem é a terra. E eu expliquei por que ela é boa terra, né? A semente é a palavra. João diz que o verbo, né, que é a palavra, estava com Deus e era Deus. Então a palavra é o próprio Deus. Essa semente é o próprio Deus, é a palavra. Quando ela entra dentro do homem, que é a boa terra, que o próprio Deus fez, que é o ápice da criação de Deus, então não tem como não frutificar. Puxa, que lindo! Entenda comigo, a presença de Deus na vida do homem, o resultado é fruto. O homem sozinho, o resultado é morte. O homem sem Deus, o resultado é morte. O homem sem o entendimento de Deus, sem a presença de Deus, sem a palavra de Deus, sem o Espírito de Deus, é morte, né? Mas o homem, com a palavra de Deus, com a vida de Deus, com o entendimento de Deus, com a revelação de Deus, irmãos, o resultado é fruto.
Aleluia! Por isso que eu falei na última reflexão sobre superação, né? E é interessante que os escritores dessa parábola, Mateus e Marcos, eles usam três, três dimensões que eu quero falar com vocês nessa reflexão. Talvez eu não consiga falar as três dimensões, mas eu vou depois concluir. Marcos explica sobre três dimensões. Ele diz que a semeadura na boa terra, ela deu 30, 60 e 100. Olha que interessante. São três níveis, são três dimensões, amados. Ou seja, são três resultados da junção da boa semente com a boa terra. Dá três resultados. Preste atenção que eu falei de ressurreição. Ressurreição, né? O homem é a terra que ressuscitou, que saiu de dentro da morte. Muito interessante isso, né? Aleluia. Mas o que significa, então, esses três níveis diferentes? Amados, eu creio que esses três níveis diferentes têm uma revelação diferente, tá? Não quer dizer assim, por exemplo, puxa, vamos colocar os três níveis juntos, 30, 60 e 100. O que gerou 30, ele é muito menor que o de 100, né? Eu creio que não. Eu creio que aí está falando da maturação, né? Existe sim os homens mais maduros e menos maduros, mas o mesmo valor da vida que está no 100% maduro está no 30% maduro e está no 60% maduro. É o mesmo valor. A questão é temporária, é tempo. A questão é tempo. A maturação, tá? Que é o assunto, que é o fruto, amados irmãos, da boa terra, ele tem, então, essa questão de tempo, né? Tempo. É interessante isso, né? Puxa, eu estava pensando e fiquei maravilhado com esse raciocínio, né? Que o escritor fala assim, olha, a boa terra, ela produziu 30 por 1. 30 vezes 1. Você acha pouco? Não, é bastante. Aí ela produziu também 60 vezes 1, né? Ou 60 por 1. E depois ela produziu 100 por 1. Que tremendo, gente. Glória a Deus por esse tempo, né? Por essa maturação nesses três diferentes níveis. A minha pergunta é, como está a sua maturação? A maturidade a gente vai vendo durante o tempo. Puxa, fazemos uma analogia e dizemos assim, ó, amadureci nesse aspecto. Antigamente eu pensava assim, eu falava assim, hoje eu já não faço mais isso, porque eu amadureci, né? Então, amados e queridos irmãos, 30 por 1. Vamos pensar um pouco sobre o 30 por 1. 30 por 1 é um crescimento inicial, porém sólido. Por que sólido? Porque a boa terra juntou-se com a boa semente. Não tem como, amados, a boa terra juntar com a boa semente e não ter um início de crescimento sólido. É aquela pessoa que encontra o Senhor, encontra a palavra e fica todo feliz, sabe? E então começa o seu crescimento de relação, ou o seu crescimento na relação com Deus, né? Vamos pensar um pouquinho nessa dimensão. É uma dimensão inicial, sólida e de crescimento. E a pessoa, então, começa a assimilar
as coisas espirituais, a pessoa começa a entender, a pessoa começa a crescer, a pessoa começa a desejar, a pessoa começa a ter, amados irmãos, aquela sede, aquela fome, aquele desejo de estar mais perto, porque a semente, a palavra, ela vai fazendo uma obra no coração da pessoa, né? E tudo para a pessoa é maravilhoso. Nossa, o primeiro amor é extremamente glorioso. O primeiro amor, ele não tem tristeza, o primeiro amor não tem revolta, o primeiro amor não tem cansaço, o primeiro amor não tem questionamento, o primeiro amor não tem incredulidade, o primeiro amor não tem divisão, né? O primeiro amor, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Esse 30 por 1 é muito interessante, muito necessário, querido. 30 vezes 1, né? São 3 vezes 10. 10 é o número completo. Então, se completa 10 mais 10 mais 10 são 30. 30 por 1 é o início do crescimento de forma sólida, de forma edificada, de forma fortalecida. E isto é extremamente maravilhoso. Eu não sei qual estágio que nós estamos vivendo, mas se estamos vivendo o estágio do 30 por 1, que Deus abençoe abundantemente, fortaleça abundantemente a minha e a sua vida, e que possamos entender quem somos, por que somos, aonde estamos, por que estamos, para onde vamos e por que vamos. Que possamos entender no Espírito todas as coisas. Vamos orar e depois eu vou para outra dimensão com você. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma palavra, que o teu Espírito Santo continue ministrando abundantemente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.